Olá, mais uma vez bem-vindo nesse terceiro episódio da série Soul Border. A série quero falar sobre estabilidade, mas eu vou usar muito a minha vida como referência. Eu não tive muita convivência com outros borders que tenham passado por experiências de terapia continuada por muito tempo ou tratamento continuado por muito tempo. Geralmente os borders que eu conheci, apesar de que hoje em dia eu levo uma vida mais reclusa, mais tranquila, mais em casa, é exatamente sobre isso que eu vou falar, sobre estabilidade, sobre ritmo, sobre rotinas que ajudam na estabilização e na saúde do borderline. Acho que na saúde de qualquer pessoa, mas essa série fala sobre isso, né? O quão é importante, né? Porque as oscilações, dependendo da vida que o border teve, as oscilações podem levá-lo a uma desestabilização muito grande. Então, muitos borders que eu conheci sendo border, né? Bebendo muito, se drogando muito, fazendo muito sexo, se colocando em risco, tendo uma vida desregrada, uma vida de autodesvalorização, que são as características que eu já falei no episódio 1. Se você quiser, é só assistir o episódio 1 aqui desta série. Quiser saber sobre isso, tudo que eu estou falando. Mas o que é importante, por exemplo, no meu caso, é que quando os meus pais se separaram, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha vida ficou muito instável. Então, quando uma criança está crescendo, ela passa a maior parte do tempo dela em estado de teta, ou seja, ela está em semi-hipnose, ela está praticamente hipnótica, observando o mundo ao redor dela, com o campo áurico muito aberto, que eu falo também isso no episódio 1, e ela está muito vulnerável. E por estar vulnerável, ela está recebendo todos os tipos de programação, informação, enfim. Então, a criança precisa de uma rotina saudável, ela precisa de rotinas de qualidade, de alimentação de qualidade, de estabilidade, porque se ela fica sendo o tempo inteiro pega de surpresa por traumas, por situações de risco, por situações de instabilidade, o cérebro dela vai estar programado para a guerra praticamente, porque no instinto de sobrevivência, no nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga ou a parte mais, digamos assim, é antiga do cérebro, a gente tem essa coisa da manutenção da espécie, né? De preservar a espécie, de preservar a vida. Então, obviamente que esse cérebro vai ficar preparado o tempo inteiro para surpresas negativas. E esse é o grande problema dos borders, porque as crianças que vão tendo uma vida muito instável, pegas sempre de sobressalto por molestadores, estupradores, situações de estresse e situações de trauma, esse cérebro vai ficar literalmente marcado, vai ter cicatrizes, vai ter marcas, vai ter feridas ali. Fisicamente falando, o cérebro fica alterado. Em termos de sinapse, né, que são os sinais, as comunicações entre as células nervosas, entre os neurônios também ficam afetadas. E esse cérebro vai receber uma programação para a guerra. Essa criança vai crescer com medo do mundo e vai crescer se achando inútil, se achando inválida, se achando um lixo, porque ela foi tratada como tal e porque a gente tem uma coisa chamada neurônios espelho. Isso foi criado naturalmente para que a gente pudesse se espelhar e aprender a linguagem, aprender os comportamentos, aprender o meio social. Só que se você conseguir entender que essa criança está o tempo todo sendo olhada com ódio, olhada por um tarado, olhada por uma pessoa que está agredindo, recebendo palavras negativas, agressivas, sendo agredida, negligenciada, maltratada, o que esses neurônios espelho estão absorvendo? Que programação esse cérebro, essa mente está recebendo? Que cérebro está sendo formado? Que jovem vai ser? Que adulto vai ser? Por que eu sei disso? Porque como eu tive uma infância e uma adolescência muito instável, né? Como eu falei, meus pais se separaram aos 5 anos de idade e logo em seguida entrou uma pessoa na vida da minha mãe que já começou a me molestar, um outro homem,
Eu não estou falando isso aqui para culpar a minha mãe ou culpar qualquer pessoa. Eu estou relatando fatos. Isso aqui não é para expor, ridicularizar, vitimizar, apontar, culpar ninguém. São apenas fatos que precisam ser contados para que se entenda o contexto histórico e para que se entenda como evitar certos problemas. E logo eu comecei a ser molestada por esse namorado da minha mãe. Dos 5 anos em diante, depois vieram outros namorados, primos mais velhos, enfim, e passei por várias situações de molestamento que estavam no meu campo energético, de alguma forma, por algum motivo. Não sei se por vidas passadas. Existe uma teoria de Bert Hellinger da constelação sistêmica que fala que as crianças, as meninas que, quando os pais estão em crise, às vezes as meninas se colocam no lugar do feminino e querem cobrir aquele vazio do feminino quando os pais estão em crise. Então muitas meninas passam por molestamento, tanto pelo pai, quanto pelo padrasto, quanto pelo avô, etc, etc, etc. Então existem milhares de teorias. Em outra encarnação, eu posso ter feito algum mal a alguém, isso estava no meu campo, eu tive que pagar por isso. Existem milhares de teorias quânticas, ou espiritualistas, ou esotéricas. Mas agora a gente está falando essencialmente de cérebro, comportamento e psique. Tá? Vamos localizar as coisas. Mais pra frente, nos próximos episódios, eu vou falar sobre a mediunidade do borderline. O porquê o borderline se manifesta como ele se manifesta. O porquê que quando ele tem raiva ele fala o que ele fala. Ele na verdade é um canal, ele é usado por espíritos obsessores. Né? Como ele está vibrando com muita raiva e ressentimento, quando ele não está sendo curado, quando ele não está sendo bem tratado, né? Bem equalizado, bem medicado, ele pode acabar sendo um alvo de obsessores, e a mediunidade dele, por ser muito afinada e muito sensível, acaba captando como uma grande antena coisas muito negativas, o que aconteceu comigo também, né? Então, e às vezes no meio do surto psicótico, como a consciência se ausenta, a sombra aumenta, né? Aquilo que está lá no inconsciente vem à tona, e os obsessores, nessa vibração do surto, da raiva, do momento de instabilidade, de insegurança e de medo, se aproveitam, e aí um monte de coisas acontecem durante o surto dos borders e também dos bipolares, porque eu tenho amigos que são bipolares que na hora do surto é bem difícil para eles. Muito bem. Não liguem porque essa cadeira que eu tô aqui faz barulho, tá? Então de vez em quando vocês podem ouvir barulhos meio estranhos. Então, a minha vida tinha muita instabilidade porque eu vivia na casa de pessoas estranhas, eu vivia na casa de tios, eu era molestada por pessoas da família, eu era molestada por pessoas que se relacionavam com a minha mãe. Então, sempre tinha alguém à espreita e eu não tinha uma rotina, uma estabilidade, a hora para dormir, acordar, alguém cuidando de mim, alguém que realmente prestasse atenção em mim, porque meus pais se separaram, meu pai tinha as namoradas dele, a minha mãe tinha um déficit emocional muito grande, estava tentando dar certo em outros relacionamentos, e assim cada um estava no seu caminho buscando a sua evolução dentro daquilo que podia. Então não existem culpados, existem apenas histórias. Né? E eu sou muito grata porque, incondicionalmente a tudo isso, eu recebi muito dos meus pais, muito mesmo. Eles fizeram tudo o que puderam para nos sustentar, para nos dar educação, para não deixar a gente com fome, etc, etc, etc. Fisicamente falando, emocionalmente já é um outro quesito. Então, essa instabilidade que vai se alastrando, e depois, aos 9 anos eu vim para Joinville, porque eu não aguentava mais ser molestada pelos meus padrastos. Quando eu vim morar em Joinville, meu pai tinha uma vida, enfim, que não tinha tempo para cuidar de mim, e eu fui morar com uma outra pessoa. Então, essa coisa de você não ter parada, não ter estabilidade, não ter estrutura, não ter olhar, não ter cuidado, vai deixando a criança muito fragilizada e negligenciada. O que vai acontecer com esse adulto? Vai se tornar um adulto, já falei várias vezes aqui no primeiro e segundo episódio, panela de pressão. Ele se torna intolerante e irritadiço e deprimido, melancólico, porque ele se sente rejeitado o tempo inteiro, ele se sente negligenciado o tempo inteiro, não olhado o tempo inteiro, não amado o tempo inteiro, porque essas mensagens constantes de ameaça e de falta de atenção vão deixando claro para aquela criança, para aquele adolescente, que ele não é amado, que ele não é cuidado e que ele não merece. E começa a vir a crença, começam a surgir as crenças limitantes. Você não merece ser amado, você não merece ser respeitado,
Seu corpo é um lixo, você é uma lata de lixo onde todo mundo simplesmente chega e despeja sua sujeira em cima de você, com palavras, com atitudes, com sexo, com tudo aquilo que as pessoas acham que podem jogar em cima de você porque você é uma lata de lixo. E você cresce com essas crenças limitantes. E isso vai ficando no campo áurico, vai ficando no campo energético do borderline. Esse é que é o grande problema. Tanto que recentemente, aos 37, 38 anos, eu passei por uma outra situação de molestamento e estupro. Depois de adulta, porque isso continuava no meu campo e isso não tinha sido curado. Então, gente, no episódio, eu vou falar sobre milhares de coisas e contar muitas histórias aqui ainda, por isso que eu estou fazendo vários episódios, porque é uma história muito longa, foram muitos aprendizados, eu continuo em tratamento, eu continuo aprendendo, eu continuo errando e acertando, e por isso que eu estou passando essas experiências para quem precisa realmente de cura e quer realmente cura, porque esses dias eu vi no Instagram de uma colega um pensamento do Bert Hellinger das constelações que fala sobre a questão da vítima, né? Quem fica se fazendo de vítima é porque quer aliados, e quem realmente quer sair dessa situação, quem quer realmente se curar, quem pede socorro e busca ajuda realmente de verdade, está procurando realmente ajuda, né? Agora a vítima não, ela quer aliados que fiquem ali acobertando a situação em que ela vive. Então esses vídeos são para pessoas que realmente querem, assim como eu tenho buscado libertação e cura, pessoas que também querem libertação e cura, e eu espero que eu possa ajudar a todos vocês. Então a dica de hoje é esta: você que sabe disso, que passou talvez por isso que eu passei, o que tem me trazido alento? Um relacionamento estável que por fim eu consegui, porque foi muito difícil. Pelas minhas instabilidades, eu também era muito difícil de me relacionar. Na verdade, tudo sempre foi muito difícil para mim. Eu tive que lutar muito para chegar nesse ponto que eu tô hoje, e ainda estou lutando, e ainda estou aprendendo, me tratando. Mas uma questão de rotina, né? A rotina, e não é essa coisa assim, essa coisa clichê de alimento saudável, exercício físico. Tudo bem, isso é muito importante, mas eu falo da rotina psíquica, espiritual e emocional. Eu falei no episódio 2 sobre cuidado com a carreira. Você tem que cuidar com o lugar que você vai trabalhar, as pessoas que você se envolve e o tipo de trabalho que você vai fazer, porque se forem compromissos muito pesados, com muita pressão, que você tem que enfrentar pessoas muito tóxicas, ambientes muito tóxicos, isso vai te arrebentar, se você realmente é um border. A não ser que você esteja já muito bem, muito estabilizado, já esteja muitos anos em tratamento e já esteja muito estabilizado. Eu não dou conta disso por enquanto, por exemplo, né? Então, relacionamentos estáveis, com pessoas estáveis, porque os borders, exatamente porque eles aprenderam que eles são lata de lixo, eles acreditam nisso, eles têm um fascínio muito grande por pessoas tóxicas e por psicopatas. O border atrai com muita facilidade psicopatas. Eu já atraí psicopatas, tanto como amigos quanto em relacionamentos. Mais uma vez repito, não porque eu sou santa, né? Porque assim como eu já fui muito machucada, eu já errei, já machuquei as pessoas, já me arrependi muito de muitas coisas erradas que já fiz. Mas cuidado com os relacionamentos, estabilidade no dia a dia, estabilidade emocional. Evitar situações de confronto, evitar situações de instabilidade, evitar trabalhos que tragam pressão, sabe? Hoje eu tenho uma vida tranquila, acordo praticamente no mesmo horário, convivo com os meus cachorros, com o meu gato, com a minha esposa. Nós temos uma vida tranquila e pacata, nós estudamos, fazemos terapia, fazemos aquilo que tem que ser feito, evitamos ambientes tóxicos, evitamos pessoas tóxicas, não por preconceito ou por julgamento, mas porque nós estamos em processo de cura. Eu digo nós porque ela não é border, mas eu sou então ela para me ajudar, porque quando você tem um diagnóstico, todo familiar envolvido no processo da vida daquela pessoa está junto no tratamento no sentido de compreender aquilo para estar ao lado daquela pessoa e ajudar aquela pessoa a ter estabilidade, né? Não adianta você, por exemplo, uma pessoa que é viciada em cocaína, está se libertando da cocaína e casa com uma pessoa viciada em cocaína. Não tem como. Né? Então as pessoas que estão ao redor do border, as pessoas que estão ao redor do bipolar, as pessoas que estão ao redor da pessoa depressiva com depressão, elas também se tratam por quê? Para não serem influenciadas por essa energia e continuarem saudáveis e para compreenderem como
podem corroborar, melhorar a vida daquela pessoa. Não que elas vão salvar e viver em função da vida daquela pessoa, não é isso. Isso aí é um outro tipo de coisa, isso aí é dependência emocional, isso é relação tóxica, isso não tem nada a ver. Mas se há amor, se há compreensão, se há entrega, ali há um processo de cura mútua e uma ajuda mútua para que as duas pessoas estejam evoluindo nesse processo de cura. Então, basicamente, é essa a dica de hoje. Rotinas que te deixem tranquilo. Estar na natureza, ver o mar, estar em contato com os animais, com a pureza das crianças, com a pureza dos animais e evitar coisas tóxicas para que a sua alma não fique levando sustos a todo momento com gente doida à espreita, né? Porque senão aqueles gatilhos da infância começam a voltar. E aí o teu cérebro não consegue resetar. É como formatar uma máquina ou resetar uma máquina que está o tempo inteiro ali rodando aquele software. Então, para que haja cura, para que haja um processo restaurador, para que haja um descanso na alma, para que haja restauração, precisa haver um processo de descanso, de resetar a máquina, e para isso você precisa de uma rotina tranquila, para que o teu cérebro possa se reprogramar nessa rotina tranquila e entender que o que está no passado ficou no passado, até porque a nossa psique, que é o que o Freud descobriu, o pai da psicanálise, a nossa psique não entende o que é passado, presente e futuro, né? Ele descobriu a psique, a estrutura que é consciente, inconsciente e subconsciente, e eles descobriram também, ele e o Jung, enfim, que o processo do inconsciente é atemporal. Então, para o cérebro e para o inconsciente, aquilo que aconteceu, se houver um gatilho que lembra aquilo hoje, é como se estivesse acontecendo de novo hoje. Por isso, cuidado com as suas rotinas, com as pessoas e com os relacionamentos, para que o teu cérebro possa sair desse ritmo, né? Parece um disco riscado que fica o tempo todo voltando no trauma, e para que ele possa reaprender, reprogramar. Por isso já falei no episódio 2, no episódio 1 também, sobre os vários tipos de terapias que existem, para você reprogramar, né? Formatar, resetar e reprogramar sua mente para entender que você não é mais aquela criança, que você não está mais sujeito àquelas pessoas, que você não é um lixo, que você não é uma pessoa que tem que aceitar tudo aquilo, que você tem valor e que você deve se amar e que você deve ser amado e respeitado, você merece isso. Tá bom? Até o próximo episódio. A gente se fala.